Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor, que Deus esteja abençoando aí o nosso dia. Tô aqui nesse primeiro minutinho, esperando aparecer alguém aí para mais essa live com Alessandra Viegas, euzinha. E já apareceu, olha, apareceu Simone. Bom dia! Olha aí, fiz um cenáriozinho pra gente de plantinhas, pra gente ficar aí ao lado da natureza. E agora já apareceu um montão de gente ali. Tô vendo a carinha da Neia, Simone. Vamos lá, Ana Paula, bom dia, paz. Alcineia, Neia, bom dia. Continuo com a caneca, com o copo, sigo firme e forte. Jamile, bom dia. Vamos lá então. Amanhã vocês vão conhecer uma outra caneca, se Deus quiser. Bom dia, Fátima Santos. Josi, bom dia. Então amanhã vocês vão conhecer uma outra caneca, se Deus quiser, que eu ganhei de presente do irmão Jorge, da esposa dele, a Vívia, e Andra, filhota. Então, mas hoje eu tô com o copo aí, sigo firme e forte. Bom dia, Cecília! Bom dia, Flor do Dia! Deise, bom dia, Érica, bom dia! Hoje tem Bem TV. Bom dia, Milene! Hoje tem o pessoal da rua falando, o cachorro. Então, hoje tá muito animado. Vamos embora. Então, bom dia, Marco, Paz, Ademilde, bom dia. Vamos lá, bom dia para todo mundo. Nosso texto. Bom dia, irmã Jurema. Primeira carta de Paulo. Vamos continuar com Paulo hoje? Primeira carta de Paulo aos crentes de Tessalônica. Aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo, do apóstolo Paulo. Obrigada, Cecília. Também quero mudinha, Neia, botão de mudinha. Vamos lá. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Bom dia, Patrícia. Ontem nós estudamos a carta de Paulo aos Filipenses. E aí, a noite passada, eu estava refletindo acerca disso e me veio novamente recomendações do apóstolo Paulo para aqueles crentes, e eu creio que são as recomendações que Deus quer trazer para nós. Já trouxe algumas ontem, né, junto com a promessa do empoderamento. Bom dia, Mileide. Karine, bom dia! Então, tá todo mundo aí empoderado? Todo mundo empoderado com o poder de Deus, todo mundo empoderado, né? Posso todas as coisas, naquele suporte todas as coisas. Bom dia, Vivian, Jorge, vamos. Posso todas as coisas, suporto todas as coisas. Bom dia, Marta, aí, Marta. Posso todas as coisas, sou capaz de passar por todas as coisas. Tenho força, para passar, para suportar todas as coisas naquele que me empodera, naquele que pega seu poder e coloca dentro de mim, coloca dentro de você. E aí lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, vai continuar falando sobre isso e mais um monte de recomendações. E aí, eu não sei se você se lembra ou se depois da live você foi ver aí a descrição do vídeo, que aí logo depois eu vou colocando as lições. E tinha me vindo essa expressão, a UTI de Deus, a Unidade de Terapia Intensiva de Deus. Então hoje, o tema para 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 em diante, tá? Verso 12, a gente vai
até o 28, quando a carta acaba. Bom dia, irmão Gabriel. Mas eu devo ir até o 25, por aí 26, tá? Depende do tempo que a gente vai gastar aqui. Então, primeira carta de Paulo, capítulo 5, a partir do verso 12. Vai abrindo aí sua Bíblia. E aí a mensagem, o estudo de hoje tem um título. Bom dia, Solange, Daniele. O título é UTI do Espírito, da Alma e do Corpo, tá? Bom dia, Cláudio. Então, UTI do Espírito, da Alma e do Corpo. Vamos entrar agora na unidade de terapia intensiva de Deus aqui, junto comigo, porque eu já tô nela. Eu já tô nela. Deixa eu ajeitar aqui. Bom dia, Sueli. Vamos lá, professora da minha vida. Vamos lá. Dani falando. Então, vamos falar um pouquinho primeiro, rapidinho, só para contextualizar. 1 Tessalonicenses. E aí eu vou ler aqui, nessa Bíblia aqui, que é do pastor Gessé, que ele me emprestou, que tem essas palavras-chave, porque nesse momento não tá dando para comprar, né? Tá demorando muito para chegar. E aí aqui faz nessa Bíblia de palavras-chave. Bom dia, Lindalva, tá? Bom dia, Sueli, acho que eu dei, né? Bom dia. Essa Bíblia de estudo de palavras-chave tem uma introdução à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses muito legal e eu vou ler para vocês, tá? Fica melhor do que eu explicando. Diz assim: a cidade de Tessalônica, que hoje é na Grécia, naquela época era Macedônia. Hoje Tessalonique é uma cidade da Grécia portuária também, tá? Tem imagens lindas na internet sobre Tessalonique. Então, a cidade de Tessalônica estava situada junto à via Egnácia. Era uma grande via, também tem imagem disso lá no Google Imagens, pode olhar. Do lado ocidental da Península Calcídica, é tudo ali, Grécia ali. Era o principal porto marítimo da antiga Macedônia e um importante centro comercial e militar. Isso era Tessalônica, naquela época. Hoje em dia ainda é um porto, mas naquela época era tudo isso aqui. Depois que Paulo e Silas foram forçados a deixar Filipos, eles viajaram pela via Ignácia rumo a Tessalônica. Isso está em Atos, capítulo 16, versículo 39, até Atos, capítulo 17, verso 1. Então, portanto, vai lá em Atos para poder contextualizar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Bom dia, Jorge. Já dei bom dia para a Vivian lá em cima. Vamos. Onde Paulo ensinou na sinagoga por 3 sábados. Então, olha só. Paulo esteve em Tessalônica por volta da sua segunda viagem missionária e ensinou ali 3 sábados. Aquele pessoal se apegou tanto a Paulo e Paulo a eles, a gente já vai ver isso já, tá? Foram suficientes 3 sábados de Paulo na sinagoga e depois houve um amor, um apego, uma empatia verdadeiramente, né, entre Paulo e o pessoal de Tessalônica. Aceitaram a palavra toda a carta dos Tessalonicenses, a primeira carta, é lindíssima, tá? Bom dia, Lina! Oh, que coisa boa! Vamos lá! Então, e aí, ó, os missionários Paulo e Silas foram obrigados a deixar a cidade quando os judeus, depois de incitarem o povo de Tessalônica, trouxeram alguns dos crentes diante dos oficiais da cidade e os acusaram de promover ideias com heresias. Isso está em Atos 17. Então, olha a tribulação, já começou, né? Paulo vai pregar e aí os judeus vêm contra essa pregação de Paulo e acontece tudo isso aqui. Depois desse tumulto, os crentes sofreram grande perseguição. Para quem está entrando agora, nosso texto base é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. E eu estou contextualizando o que aconteceu lá em Tessalônica para essa comunidade aqui de fé nascer. Bom dia, Gilda. Vamos lá.
Então, depois desse tumulto, eles sofreram grande perseguição. Paulo, ao perceber que não teria tempo suficiente para dar-lhes uma firme base na doutrina cristã, desejou retornar a Tessalônica, mas foi impedido. Então enviou Timóteo para concluir a obra que havia iniciado. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Então faz o seguinte, pega a sua Bíblia que já está aberta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e vai em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, tá? Que diz assim, quem está escrevendo a carta? Bom dia, Josilene. Paulo e Silvano e Timóteo. Preste atenção, esse Silvano aqui é Silas, tá? É outro nome para Silas, tá? Então, esse Silvano é o Silas. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, e aí ele... Então, quem está escrevendo a carta? Paulo, Silvano e Timóteo. São os remetentes da carta. Então, Paulo está falando... Mas o Silas, que é o Silvano, está junto com ele e o Timóteo está junto com ele, porque depois que o Timóteo vem trazer as notícias, depois de ter terminado o trabalho da evangelização lá em Tessalônica, tá? É muito importante falar essas coisas, porque o meu desejo é que você leia a carta toda, assim como eu pedi ontem que lesse toda a carta aos Filipenses. E aí você vai perceber essas coisas no meio da carta. É legal isso. Eu tenho que instigar você a ler para que você perceba as coisas que eu estou falando aqui na tua leitura bíblica. Você fique mais atento, tá? À tua leitura. Bom, a primeira epístola aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo, provavelmente entre os anos 50 e 51 depois de Cristo. E aí tem uma coisa legal, tá? Na escrita do Novo Testamento, segundo os estudiosos, na escrita cronológica do Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento, tá? É o primeiro escrito. Lembrando, vamos falar um pouquinho isso aqui, tá? Lembrando que Paulo, então, está escrevendo cartas. Isso aqui, naquela época, ainda não é considerado Bíblia, não é considerado Novo Testamento. São cartas às igrejas. Depois, bom dia, Guaraci. Depois é que essas cartas de Paulo, à medida que iam chegando nas igrejas, aquilo ia testificando no coração, aquilo ia falando ao coração de forma diferente. Aí é que vem, bom dia, Márcia. Aí é que vem a questão de colocar aquele texto como um texto sagrado. Então, as cartas de Paulo, a maioria delas vai ser escrita antes dos evangelhos, tá? Antes dos evangelhos. O primeiro evangelho a ser escrito é Marcos, antes de Mateus, é Marcos. E Marcos vai ser escrito mais ou menos entre o ano 64 e 67, tá? Depois de Cristo. Portanto, 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, tá? Antes disso, então, 1 Tessalonicenses é escrita entre o ano 50 a 55, tá? 50 a 53, por ali, porque em se tratando de antiguidade, não se pode dar uma data exata para essas coisas, porque não tem documentação suficiente, histórica, para isso, tá? Então, 1 Tessalonicenses, então, mais ou menos ali no ano 50 a 53. E o Evangelho de Marcos só vai ser escrito 10 anos depois, ou mais, tá? Então, esse é o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, convido você a ler esse texto, como eu falei. E aí ele vai dizer ainda aqui, ó. Então, provavelmente entre os anos 50 e 51, quando Timóteo retornou para junto dele em Corinto. Isso está em Atos 18. Ele trouxe boas notícias do zelo dos tessalonicenses, né, da constância, da firmeza na propagação do evangelho. Mas ainda assim, informou que havia alguns probleminhas lá. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 4 ao verso 7, tá? Diz assim, ó, vou ler o 6.
Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé, do amor, que vocês guardam grata lembrança, tá? Paulo está falando isso. Mas no versículo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4, bom dia, Sheila! Vamos lá. Fala que quando estávamos ainda com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu. Verso 5. Foi por isso que não me foi possível continuar esperando, tá? E aí eu temi que vocês fossem provados pelo tentador e nosso trabalho fosse inútil. Então, o que Paulo está querendo dizer com isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 4 ao verso 7. Alguma coisa deveria estar acontecendo lá, né? Mas Paulo ao mesmo tempo diz, né? Eu quero muito estar com vocês, mas aí como eu não pude, eu enviei Timóteo, e aí ele vai explicando, tá? Então, pega a carta aos Tessalonicenses e leia, tá bom? Porque a gente vai trabalhar só um pedaço do capítulo 5 nessa manhã, tá bom? Bom, a igreja de Tessalônica pregou fielmente o evangelho, e aí saíram falando, propagando mesmo, e é isso que Paulo está feliz. Só que Paulo, agora sim, bom dia, Losimere. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 2, vai dar conselhos para que esse pessoal continuasse firme. Então, você está firme? Então, os conselhos são para que você continue firme em Deus. Você está, né, sendo levado aí um pouquinho pelas aflições? Então, esses conselhos também são para você. Tá? Você está abatido? Você está precisando de força? Esses conselhos são para você também, tá? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. Então, vamos embora lá. Já falei um montão de coisa. Uma coisa, Paulo ama essa gente com um amor muito profundo, tá? E eu quero falar só um pouquinho sobre isso, antes de ir para o 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Olha que bonito. E lembra? Bom dia, Joyce. Lembra quando eu falei desse Deus que é mãe, né? Desse Deus que está muito acima das categorias, né? De feminino e de masculino. Mas se a gente pode tentar atribuir categorias a Deus, a gente atribui a categoria de pai e de mãe também. Se você não viu essa live, veja. Foi a live de sábado. Eu acho que eu tô com uma roupa colorida, é um vestido colorido. E as pessoas estão falando muito dessa live, mandando mensagem para mim. Então, assista. Aí aqui o próprio Paulo coloca para si uma imagem feminina também, tá? Então, Paulo não tinha problema com isso, tá? Um dia a gente vai fazer uma live para você que pensa que o Paulo era machista, tá? Então, ó, aguarde. Aguarde e confie. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, diz assim: embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos. Assim diz a minha versão. Carinhosos. E aí, lá no texto grego, tem dois tipos de manuscritos. Um é a palavra carinhoso e outro é a palavra criança. Então, preferimos ser como crianças, preferimos ser puros com vocês como crianças, tá? Então, tanto dá para aplicar de um jeito como o outro. Então, Paulo diz, a Simone está vibrando com Paulo que não é machista. Então, vamos lá. Então, preferimos ser carinhosos, 1 Tessalonicenses 2,7, quando estivemos aí com vocês, olha o que vem agora, como uma mãe que acaricia os próprios filhos.
E no verso 8 ele vai dizer: com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então, bom dia, Sandra, Rodrigo, vamos lá então. Olha só, Paulo vai dizer então que ele foi como uma mãe que alimenta e cuida. Lá no original grego, a palavra que aparece é trófos. Trófos vem do verbo alimentar. Então, aqui, ao mesmo tempo, é a mãe, mas no sentido da mãe que amamenta, tá? Mas também pode ser a palavra ama de leite, que ama tanto aquela criança como uma mãe. De um jeito ou de outro, Paulo está se referindo, tá, a si mesmo como com uma característica feminina, tá? Para mostrar quanto ele amava os tessalonicenses. Então, Paulo não tinha problemas com isso, tá bom? Fica a dica aí e um pulgão atrás da orelha de vocês. Vamos lá, então. Agora sim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 12, que começa dizendo assim: irmãos, e aí, vamos começar por aí. Pedimos que vocês tenham, eu vou ler na minha versão, tá? Que é a Nova Almeida atualizada. Então, deixa eu abrir a outra versão aqui, tá? Que aí fica, se tiver alguma diferença. Então, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, tá? E ali na outra versão diz: rogamos, irmãos, que reconheçais. Esse reconhecer, bom dia, Lu, vamos lá. Então, reconhecer, ou seja, ter em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor, ou seja, os seus líderes, e os admoestam, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Basicamente o que nós fizemos ontem com Filipenses capítulo 4. Vou fazer com vocês uma leitura dirigida, presta atenção no meu papel, no meu bloquinho, olha só. Se eu não conseguir dar conta disso tudo, a gente divide hoje e amanhã, tá? Por causa da hora. Mas o que está em amarelo? As palavras gregas que aparecem aqui e que vão nos ajudar a entender isso aqui com mais profundidade. É isso que a gente vai fazer hoje, tá? Aula de grego hoje, então. Então, se você gostou daquele formato de ontem, hoje a gente vai fazer algo bem semelhante, tá bom? Então, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam, diz a minha versão. E aí no verso 13, ele repete, você que está acostumado com a análise retórica que eu tenho falado, olha como é que o verso 13 reforça o verso 12. Tenham essas pessoas, que pessoas? Os que os presidem no Senhor. Talvez Paulo esteja falando não só dos líderes de Tessalônica nesse momento, mas deles mesmos, tá? Paulo, Silas e Timóteo, tá bom? Para quem está entrando agora, 1 Tessalonicenses 5:12. Agora eu estou no 13. Tenham essas pessoas em máxima consideração. A outra versão diz: em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizam. Vou parar aqui, eu sei que tem mais um pouquinho no versículo, mas vou parar aqui, tá? Bom dia, Sheila, Júlio, Angélica, vamos lá, Luzia. E aí, olha só, ele tá colocando 2 versículos, Solange, 2 versículos para reforçar algo. O quê? Terem autoestima, alta consideração, com amor, os líderes. Essa é a primeira lição dessa manhã. Ter grande estima pelos líderes, ter amor. Como é que a gente faz isso da melhor forma? Orando por eles.
pedindo a Deus por eles, pelos nossos líderes, seja de que instâncias for, tá? Aqui tá falando só na questão religiosa, mas eu quero ampliar, porque Romanos capítulo 13, que também é a carta de Paulo, diz que a gente tem que orar pelas nossas autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Jesus também fala isso lá diante de Pilatos. Toda autoridade é constituída porque Deus permitiu que estivesse lá, tá bom? Então, vamos lá. No versículo 12, fala assim: os que os presidem no Senhor e também os admoestam. E aí eu vou pular para o 14 para a gente ganhar tempo, depois eu volto no 13. No 14 diz assim: também, 1 Tessalonicenses 5,14, também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, diz a minha versão. Na outra versão diz desordeiros. E numa outra versão que eu pesquisei, Bíblia de Jerusalém, fala, versículo 14, fala aqueles que tinham problemas com reverência, né? Os irreverentes. Muito bem. Vamos lá. E aí, esse admoestar do versículo 12 e o admoestar do versículo 14 são a mesma palavra. O que é isso aí? O que os líderes faziam com eles e têm feito conosco, e o que nós deveríamos fazer com aqueles que estavam sendo irreverentes, aqueles que estavam fora da ordem, porque desordeiro aqui não é o que estavam fora da ordem, tá? O verbo lá quer dizer o seguinte: advertir gentilmente. Trazer à mente essas pessoas, gravar essas pessoas no coração, de forma que estivesse todo o tempo chamando a atenção dessas pessoas. Então, admoestar aqui não é sair dando bom dia, Suelen, insubmissos. Obrigada, Simone. Então, não é sair pancando todo mundo, dando pancada, não é nada disso. É você ver, prestar atenção naquela pessoa, guardar aquela pessoa no teu coração, de maneira que eu preciso estar toda hora falando com aquela pessoa, eu preciso estar toda hora falando com aquela pessoa. Tem gente na igreja assim? Tem. E é necessário que tenha mesmo? Deixa eu chegar essa plantinha para cá que ela tá nas minhas costas. É necessário que tenha mesmo, mas assim, ó, para ficar bonita aí para vocês verem. Então, é necessário que tenha essas pessoas até para que a gente possa exercitar esta questão da admoestação. De estar junto com essas pessoas, de chamar a atenção, de advertir com gentileza. Porque se eu sair dando bronca, a pessoa aí que a pessoa vai mesmo. Então, admoestar é isto, tá bom? Então, já começou por aqui. Bom, então, voltando no verso 13 agora. No verso 13, finalzinho do verso 13, diz assim: vivei em paz uns com os outros, ou tende paz entre vós. Isso aqui é legal. O verbo ter paz é a palavra paz mesmo, tá? Paz em grego é eirene, da onde vem o nosso nome Irene. Se você conhece alguma moça chamada Irene, tá? É o nome da mãe do pastor André, né, de Palmital. Irene significa paz em grego. E o verbo aqui é ereneo, tá? Ereneo. Ou seja, sabe o que é viver em paz ou ter paz no sentido real? Carreguem a paz. Carreguem a paz junto com vocês, verso 13, uns com os outros. É isso. Então, lembra? Não tenha medo, tenha paz. Amanhã eu vou mostrar meu presente, se Deus quiser. Então, carregue a paz junto com você. E não tem como não carregar essa paz, né? Porque a gente pertence àquele que é o dono de toda a paz.
aquele que tem a paz que excede todo o nosso entendimento, como a gente viu ontem, tá bom? Então, carrega a paz. Vamos lá. Verso 14. Também exortamos vocês, aí aqui é outra palavra, talvez na sua Bíblia, rogamos também a vocês, irmãos, tá? Então, esse rogamos, esse exortamos, chamamos vocês para perto, encorajamos vocês. Então, vamos imaginar que esse Paulo é o próprio Deus falando no nosso coração, aqui na primeira carta aos Tessalonicenses nessa manhã. Então, o que ele está dizendo? Eu encorajo você. Daniel está dizendo, Caio, Caio, beijo. Vamos lá. Nossos pastores aprenderam essa palavra, glória a Deus. Bom, pastor Gessé, pastor Flávio, Walter. Vamos lá então. Então, rogamos, chamamos vocês para perto, encorajamos vocês, irmãos. Tá? Bom dia, Rafaela. Então, encorajamos vocês, irmãos, 1 Tessalonicenses 5,14 agora. A fazer o quê? A admoestar os que vivem de forma desordenada, que eu já falei, né? Ter essas pessoas no coração, chamar a atenção gentilmente, né? Trazer essas pessoas à mente, porque elas precisam estar todo o tempo sendo chamadas à atenção, tá bom? Então, admoestar os que vivem de forma desordenada, consolar os desanimados. Consolar aqui, tá? Consolar os de pouco ânimo, lá no original grego. Não é os que não têm ânimo, tá? Não são os desanimados, que estão sem ânimo nenhum. Não, os que estão com pouco ânimo. A palavra no original é essa. Então, você está percebendo alguém que já está ficando com o olhinho caído, está começando? Vai lá, consola, ajuda, cuida. É isso que ele está falando. E ele está encorajando a gente a fazer isso, tá? Mais uma no versículo 14, que tem 4 coisas no 14. Amparar os fracos. Vamos lá? Amparar aqui olha que lindo, estar fielmente ligado a essa pessoa. Olha que legal. Muito lindo, né? Amparar aqui é isso, estar fielmente ligado a essa pessoa. Amparar os fracos. E a última coisa do verso 14, sejam pacientes com todos, não é com um, com o outro não. Bom dia, Luciana. Não é com todos. E aí, sabe para onde ele foi? No ser paciente para com todos, ser tolerante para com todos. 1 Coríntios 13:4. Você sabe o que está em 1 Coríntios 13, não sabe? Amor. Bom dia, Maquinha, Luísa. Vamos lá. Estou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Agora estou no final do verso 14. Então, ele diz, sejam pacientes com todos. E ele me mandou ir lá em 1 Coríntios 13. O amor é paciente. Paciente. Então, é importante isso, né? Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5:15. Diz assim, tenham cuidado ou vede que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurai sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Não é suficiente. Bom dia, Thelma. Não é suficiente. Bom dia, Estela. Vamos lá. Não é suficiente procurar o bem de um e outro. É procurar o bem de todos. Lembrando, ele está encorajando a gente a fazer isso, tá? Ele está chamando a gente para perto para fazer isso, tá? E aí, vede, tá? Que ninguém
Vede que ninguém retribua aos outros mal por mal. Esse vede é o verbo roral. Quem já ouviu falar outras lives, é esse ver de observar, de prestar atenção com o sentimento. Então, presta atenção para ninguém retribuir mal por mal, tá? Vamos embora, senão vai ficar muito longo. Versículo 16. Fala aí junto comigo. Estejam sempre alegres, ou regozijai-vos sempre. Esse versículo aqui é quase idêntico a Filipenses 4:4, tá? Quase. É porque lá repete, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. O alegrai-vos que está no Filipenses 4:4 é o mesmo que está aqui, e o sempre que está lá, que é em todo o tempo, é aqui também, tá? Então, ó, alegria toda hora, e tá encorajando a gente a isso, a ficar alegre todo o tempo, em todo momento, com tudo. Com tudo não é com tudo de porém, com tudo, com todas as coisas, em todas as situações. Vamos lá. Daniele, essa seletividade pode matar almas. Pois é. Não pode ser seletivo, tem que ser com todo mundo. Vamos lá. Verso 17. Verso 17. Verso 17. Orem sem cessar. Orai sem cessar. E aqui eu tenho que dar uma paradinha. Por quê? Eu já falei isso, quem é meu aluno sabe, né? O verbo orar no grego é o verbo proselhomai. Proselhomai. Esse pros é a preposição grega do estar diante de. Sabe lá João 1:1? O cérebro vai amar isso. Pois é. João 1:1. No princípio era o verbo, aí na tua Bíblia diz assim, o verbo estava com Deus. Não é o verbo estava com Deus a tradução melhor. A tradução melhor é o verbo estava diante de Deus. Porque a preposição que está lá é pros. E o verbo era Deus. A preposição que está lá em João 1 é a mesma que está aqui no verbo orar. Então, quando eu oro, eu não estou orando ao vento. Eu estou orando diante de. Diante de quem? De Deus. Porque se eu oro, eu tenho a certeza de que tem alguém me ouvindo e esse alguém é Deus. Então, isso está no verbo grego, isso está na palavra grega orar, no verbo grego orar, na sua formação da palavra. Então, se eu oro diante de. Eu acredito que ele está me ouvindo, tá? E uma outra coisa legal, Luciana, vamos lá. Uma outra coisa legal, o verbo orar, dá tempo, é um verbo que no grego existe uma coisa na gramática. Ele é um verbo escrito de forma passiva, mas ele é traduzido como ativo, orar. Então vamos entender isso? Todo verbo que é assim na gramática grega, é por isso que eu amo esse negócio, é o seguinte: quando eu oro, isso é ativo e passivo ao mesmo tempo. Por que isso é ativo? Porque eu tomei a atitude de orar e eu sei que eu estou diante de Deus. Por que é passivo? Porque é o próprio Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, que coloca em mim a vontade, o desejo de orar. Porque é Ele que quer encontrar comigo. É Ele que quer me encontrar, que encontrar comigo está errado, né? É Ele que quer me encontrar, porque você não encontra com, você encontra alguém. Então, Ele quer me encontrar na oração. Então, orar é tudo isso daí, tá? Tudo isso daí é orar. É aniversário da Luciana, né? Opa, parabéns! Vamos lá, então. Bom, então tudo isso é orar.
Então, faça isso sem cessar. Tenha a certeza de que Deus está diante de você, na hora que você abre a boca para falar com Ele, e tenha a certeza de que antes de você querer falar com Ele, é Ele que está querendo te ouvir, tá? É Ele que está querendo te ouvir, é Ele que te moveu para você ir orar. É assim que acontece. Lindo isso, né? Vamos! Versículo 18, 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, vou ler o versículo inteiro, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Maquinha acabou de falar aí com psicóloga, né? Que alegria é uma maravilha para o cérebro. Vem outra coisa aqui para o cérebro, ser grato. Gratidão. Olha o que ele está dizendo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo é que eu dê graças em tudo. É que eu seja grato em tudo, porque gratidão faz bem, já está provado pelos médicos, pelos psicólogos, pelos psiquiatras, que gratidão faz bem. Tá? E a Bíblia já dizia isso, tá? Então, isso é a vontade de Deus para conosco. E dar graças é a palavra Eucaristia, né? Quando a gente faz a ceia lá, que come pão e bebe vinho, eu tô com a Libras, ó, come pão, bebe vinho, né? Então, quando a gente participa da ceia, a gente está participando dessa graça, desse momento de ações de graças, dessa boa graça de Deus conosco. Então, o verbo aqui é o verbo eucaristel, da palavra Eucaristia que a gente tem em português, tá? Muito bem. Então, gratidão em tudo. Verso 19. Diz assim, agora vem bem rapidinho, tá? Verso 19. Não apaguem o espírito. Não, tem diferença em tudo e com tudo. Em tudo é em tudo. Em tudo que você passa, em tudo que acontece, em tudo que é em você, você agradece. Em tudo é mais profundo do que com tudo. Com tudo é o que eu possuo. E em tudo faz parte de tudo. Vamos lá. Então, verso 19, não extingais o espírito, ou não apagueis o espírito. Apagar aqui é no sentido de apagar fogo, tá? Lá no original grego. Então, apagar, não apague o fogo que existe dentro de você, que é fogo de Deus. É aquilo que nos aquece, é aquilo que nos anima, é aquilo que nos purifica. Não pode apagar isso, não pode extinguir isso, tá? E aí eu fui vendo os sentidos, tá? Bloquear, suprimir, colocar fora, sufocar, restringir. Não faça nada disso com o Espírito que está dentro de você, tá? E tá em maiúsculo, então é o Espírito Santo. Verso 20. Não desprezeis as profecias. E menosprezar, desdenhar, rejeitar. E profecia aqui, não é profecia do Antigo Testamento não, tá? O sentido de profecia aqui, até porque as comunidades já estão formadas, tá? Profecia aqui é o dom que era dado aos mestres da igreja, àqueles que eram os ensinadores da igreja primitiva. Então, não despreze aquilo que você está aprendendo. Não despreze, não menospreze, não jogue fora, não desdenhe, não rejeite. Porque de repente a gente aprende uma coisa e aquilo fala tão forte, confronta a gente. Ah, não quero saber disso não. Não menospreze isso, é o que ele está dizendo. Lembrando que lá no verso 14, está encorajando a gente a tudo isso. Vamos caminhando para o final. Verso 21. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Esse examinar é o verbo provar.
Então, coloque à prova todas as coisas, e aí depois eu vou botar na descrição. Na própria carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 4, aparece essa mesma palavra 2 vezes, Paulo dizendo que eles foram aprovados e que Deus prova o nosso coração. Então, é provar, colocar à prova mesmo. E o reter é no sentido de segurar isso, guardar isso na lembrança, olha só. Então, tem a ver com aquilo que a gente está aprendendo. Examina tudo e retém o que é bom, é aquilo que a gente está aprendendo que a gente não pode desprezar. Então, guardar aquilo na lembrança, tá? Apropriar-se daquilo. Vamos. Verso 22. Abstenham-se de toda forma de mal. Ou seja, mantenha-se distante de toda forma de mal, fica longe. Não é do mal, tá? É daquilo que tem a aparência do mal, a forma. Viu que aquilo não é legal, já fica longe, já não se aproxima. É isso que ele está dizendo. Então, todos esses cuidados que o apóstolo Paulo está falando para encorajar os crentes de Tessalônica, para estar junto com eles, estar ligado a eles, chamá-los para perto, é algo que Deus colocou no meu coração para a gente falar nessa manhã, tá? Para que a gente possa, em todas essas coisas, a gente se mantenha firme em Deus. E se a gente não tá, que a partir dessas coisas a gente fique firme. Ou se a gente tá vendo alguém que não está, a gente vá lá e ajude. Então, são essas lições que estão no próprio texto, tá bom? Vamos fechar com a promessa daquele que é capaz de fazer com que a gente desenvolva tudo isso e consiga obedecer tudo que está aqui. Então, vamos lá? 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, ó. O mesmo Deus da paz, agora é a promessa, os santifique em tudo. Aí eu fui no original. Esse em tudo é completamente. É plena, é uma palavra que significa plenamente e completamente ao mesmo tempo, tá? Então, esse Deus da paz, não tenha medo, tenha paz. Esse Deus da paz santifique vocês plenamente e completamente. E vai repetir essa palavra logo depois, tá? E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse santifique plenamente e completamente aparece de novo logo depois e plenamente, completamente, teu espírito, tua alma e teu corpo sejam conservados irrepreensíveis, tá? Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e aí ele fecha dizendo, vou parar aqui no 24, fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Vai fazer o quê? Santificar completa e plenamente nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. E porque ele é fiel, ele nos auxilia a realizar todas essas coisas. Paulo está encorajando, Paulo está chamando para perto para que aquele pessoal fizesse tudo isso. Mas no fundo, é o próprio Deus que encorajou Paulo e que é fiel e que encoraja cada um de nós nessa manhã a cumprir o que está escrito aqui, tá? E aí, olha que bonito que eu li na Bíblia de Jerusalém, ó. Quando ele fala que todo o nosso espírito, alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a totalidade da ação santificadora de Deus é o efeito da sua fidelidade. Então, porque Deus é fiel comigo e contigo, ele santifica a gente. Porque eu, para me santificar,
Eu posso me esforçar ao máximo para fazer tudo isso, para tentar cumprir tudo isso, mas eu sempre vou ser pecadora, eu sempre vou fazer algo errado. Não adianta, eu vou sempre fazer algo errado, né? Palavra libertadora, é verdade. Então, eu sempre vou fazer algo errado, mas é Ele que vem e me santifica completamente e plenamente. O meu corpo, minha alma e meu espírito. E faz isso com você também, tá? Faz isso com você também. Vamos lá, então? Lições rapidinho? Tem 14. Caramba! Mas eu vou falar rapidinho, tá bom? E depois 2 promessas. Na verdade, eu vou resumir o que eu acabei de falar até agora. Então, vamos. Só para isso que vai vir nas lições na descrição do vídeo. Quais são as lições, então, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, até o versículo 20, ao versículo 22. E depois, 2 promessas no 23 e no 24. Primeira lição, precisamos ter grande estima e amor pelos nossos líderes. Verso 12 e verso 13 de 1 Tessalonicenses 5. Segunda lição, carregar a paz. Carregar a paz. E transmitir, né? Verso 13, 1 Tessalonicenses 5, 13. Terceira lição, chamar a atenção com gentileza, chamar para perto, guardar no coração, guardar na memória aquelas pessoas que estão sendo indisciplinadas, que estão fora da ordem e eu preciso ajudar. Verso 14, 1 Tessalonicenses 5, 14. Quarta lição, consolar os desanimados. Verso 14 também. Quinta lição, amparar e cuidar dos fracos. Você sabe de alguém, como eu falei, que está começando a baixar o olhinho assim, vai lá e cuida. Verso 14 também. Sexta lição, ser paciente com todos, em amor, também é o verso 14. 1 Tessalonicenses 5, tudo 1 Tessalonicenses 5. Sétima lição, procurar sempre o bem. Verso 15, 1 Tessalonicenses 5, 15. Oitava lição, estar alegre o tempo todo. Verso 16, 1 Tessalonicenses 5, 16. Nona lição, 1 Tessalonicenses 5, 17. Orar sempre, orar sem parar, orar o tempo todo. Décima lição, ser grato em tudo. Isso faz bem ao coração e essa é a vontade de Deus. Bom dia, Maísa! Vamos! Verso 18. 11ª lição, não apague o fogo que está dentro de você, que te purifica, que te anima, que te levanta, que te aquece, que é o próprio Espírito Santo. Versículo 19. 12ª lição, não despreze o ensinamento. Eu não posso desprezar o ensinamento. Você não pode desprezar o ensinamento. 1 Tessalonicenses 5, 20. 13ª lição, prestar atenção em tudo e guardar o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. E a 14ª, afastar-se, abster-se, ficar longe de toda forma de mal. Tá vendo que aquilo ali é ruim? Fica longe daquilo. E aí vem as 2 promessas. Santificação completa, plena, né? E completa e total no corpo, na alma, no espírito. E que são efeito da fidelidade de Deus. É efeito da fidelidade de Deus. E a segunda promessa, Deus é fiel. É Ele que vai fazer. Não é a Alessandra, não é você por você mesma, eu por mim mesma. É Ele que nos ajuda. Nunca esqueça de uma coisa, Deus e nós somos uma parceria. Ele entra com a parte dele, eu entro com a minha parte. Eu faço o que é possível, o melhor que eu possa fazer.
Ainda que eu escorregue, eu vou e peço perdão e faço o melhor que eu posso fazer de novo. Mas ele faz sempre o melhor, né? Ele faz o impossível. Que Deus te abençoe nessa manhã. Ó, em todos esses ensinamentos, ó, siga firme e forte, tá? Tenha vida, né? Tenha vida, né? Que a gente possa ficar sempre assim, ó, verdinho, fresquinho, ó. Capim-limão. Que a gente possa ficar sempre verdinho e fresquinho assim, na presença do Senhor. Porque Ele, ó, é essa terra aqui na qual a gente está afincado e em quem a gente tem se alimentado, tá bom? Beijo da Alessandra, Deus te abençoe. Ó, fica aí olhando essas plantinhas bem bonitinhas.